Agora, a grande polêmica da internet é o fato do Tammy Gretchen ter sido chamado para fazer parte da próxima propaganda em homenagem ao Dia dos Pais na Natura, porque isso é um absurdo, onde já se viu isso é uma afronta contra os fundamentos da fé cristã, isso é uma afronta à família brasileira. Como pode uma coisa dessas? Ah, meu Deus, o mundo vai acabar por causa disso, meu Deus do céu, ai! Pelo amor de Deus, né, minha gente, por favor. As pessoas são muito idiotas. É uma preocupação completamente desnecessária e absurda. Eu, há algum tempo atrás, eu não entendia a questão da transexualidade. E admito que ainda hoje não entendo. Mas porque eu sou uma pessoa que não passa por isso. Eu não tenho como dizer a respeito da transexualidade. Eu não tenho como dissertar e falar sobre ideologia de gênero, porque eu não vivo isso. Eu não tenho problema com isso, com o meu gênero, enfim, com a forma que eu nasci e vim ao mundo. Só que as pessoas, elas têm o hábito de julgar aquilo que elas não entendem. E isso é muito errado. A pessoa, quando não entende sobre determinado assunto ou sobre uma realidade que é muito diferente daquela que ela vive, ela deve calar-se até que ela, pelo menos, estude e tenha fundamentos e base para poder dissertar sobre determinado assunto. Por quê? Como no caso da transexualidade, por exemplo, qualquer opinião dita por uma pessoa que não entende do assunto pode soar como desrespeitosa. Porque você está falando sobre algo que você não tem qualquer tipo de base e de instrução para poder falar. Isso não é questão de opinião. Isso é questão de você respeitar aqueles que têm uma realidade diferente da sua. E no caso da Tammy Gretchen, apesar dela ser uma mulher biologicamente, ter nascido como mulher, ela se identificou com outro gênero. Se identificou com um homem. E, cara, tá vivendo muito bem assim. E, inclusive, hoje ele, foi uma das primeiras pessoas que foi destaque nessa questão da transexualidade muito antes disso virar uma pauta discutida como é nos dias de hoje. Mas independente disso, cara, eu acho que é o seguinte: Tammy Gretchen é um pai. Hoje é um pai. E pelo que me parece, o pouco que eu vi aí na internet, inclusive uma manifestação da mãe dele, a Gretchen, na qual ele é um ótimo pai. É um pai que cuida do seu filho. E cuida muito bem, é um pai presente, um pai amoroso e que cumpre com todas as suas responsabilidades. É uma figura da mídia, é uma figura conhecida, porra, por que não colocá-lo numa peça publicitária? Eu acho que foi uma ótima sacada da Natura. Inclusive, toda essa polêmica gerada em torno da campanha, com certeza gerou como que eu posso dizer, uma divulgação gratuita. A sacada. Isso, do ponto de vista do marketing, é sensacional. Porque, falando bem ou falando mal, as pessoas vão ter interesse em ver a tal campanha. E esse é o grande lance. E pode ter certeza, por mais que tenham idiotas como Silas Malafaia, que criticam a atitude da empresa, vai ter muito mais gente apoiando a decisão que a Natura tomou. Muito mais gente, porque hoje em dia, cara, nós vivemos num século em que temos que incluir
essas minorias que até então eram marginalizadas e maltratadas e desrespeitadas, cada vez mais em coisas que são comuns em nosso cotidiano, para que essas pessoas, essas minorias e essas causas tenham cada vez mais visibilidade para que nós possamos mudar a cabeça da nossa atual geração e das próximas que virão. Para que essas gerações sejam mais respeitosas e que saibam se relacionar melhor com os diferentes. Saibam aceitar as pessoas que são diferentes delas, que são diferentes delas. Então, eu apoio muito essa decisão que a Natura teve de chamar a Tammy Gretchen para participar da sua peça publicitária. Achei muito legal isso, sabe? E essas pessoas que estão criticando, na realidade devem pensar naqueles que são heterossexuais, homens biológicos, os machões, que não assumem seus filhos. Vou citar um exemplo. Pelé é o ídolo do futebol. É o maior jogador de todos os tempos. Mas como ser humano é um lixo. É um lixo. Se vocês procurarem aí no Google, vocês verão o que ele fez com um dos filhos dele, que ele não queria reconhecê-lo como filho. Pelé é um lixo como ser humano. E acredito que muitos de vocês já saibam disso, que eu não estou contando nenhuma novidade aqui. Então, repensem os seus conceitos. Aprendam a aceitar as diferenças. Aprendam a aceitar o diferente, a lidar com o diferente. Só porque aquilo não faz parte da sua realidade não significa que aquilo deve ser combatido, mas sim respeitado. Você não precisa incorporar isso na sua vida. Você não precisa dizer, ai não, porque agora eu vou ter que aceitar isso. Não, você não precisa aceitar. O que você precisa fazer é respeitar. Respeitar, apenas respeite. Respeite as decisões de cada um. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Cuide da sua própria vida. Deixe que os outros vivam a vida deles. Deixe que os outros sejam felizes. Deixe que os outros tomem as decisões que forem melhores para eles. Você não tem que fazer isso. Você tem o direito de ter as suas próprias crenças e viver a vida que você acha que é melhor para você, assim como o outro também tem. E só porque você considera que uma coisa que A é bom, não significa que o outro vai considerar a mesma coisa. Pode ser que ele considere que B, C, D, E, F, G seja melhor. E você não tem nada a ver com isso. Você não tem o direito de impor suas opiniões acima das outras. Então, pare com esse preconceito. Pare com essa discriminação. Aceite o diferente. Respeite as pessoas. Respeite as diferenças. Abra um pouco a mente. É isso aí.